Retrospectiva 2022. Reveja os principais julgamentos que marcaram o ano passado no Supremo Tribunal Federal. Por maioria de votos, o STF decidiu que órgãos e entidades da administração pública federal podem compartilhar dados pessoais entre si, com observância de alguns critérios. Duas ações questionam o decreto presidencial de 2019, que instituiu o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Informações como nome civil ou social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, endereço, características biológicas e hereditárias, além de dados como CPF, CNPJ, título de eleitor, PIS, entre outros, fariam parte desse cadastro. Já o Comitê Central de Governança de Dados ficou responsável pelas regras e parâmetros para o compartilhamento restrito dos dados, incluídos os padrões relativos à preservação do sigilo e da segurança. O Conselho Federal da OAB e o Partido Socialista Brasileiro, autores das ações, alegam violação aos princípios da privacidade, da proteção de dados e da autodeterminação informativa. Para o relator dos processos, ministro Gilmar Mendes, o compartilhamento deve ser limitado ao mínimo necessário para atender à finalidade informada. Também deve cumprir integralmente os requisitos, as garantias e os procedimentos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados compatíveis com o setor público. De acordo com o ministro, quando o agente público desrespeitar o sigilo de propósito, poderá ser processado por improbidade administrativa. O relator também sugeriu que, caso seja declarada a inconstitucionalidade do dispositivo que prevê a composição do Comitê Central de Governança, seja dado prazo de 60 dias para que o governo atribua ao órgão um perfil plural. Voto ainda no sentido de declarar com efeito pro futuro a inconstitucionalidade do artigo 22 do Decreto 10.046, preservando a atual estrutura do Comitê Central de Governança de Dados pelo prazo de 60 dias, a contar da data da publicação da ata de julgamento, a fim de garantir ao chefe do Poder Executivo prazo hábil para atribuir ao órgão um perfil independente, plural, aberto à participação efetiva de representantes de outras instituições democráticas e conferir aos seus integrantes garantias mínimas contra influências indevidas. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram em parte do relator. Para eles, a decisão sobre o comitê deve ser aplicada apenas a partir do dia 31 de dezembro. Na retomada do julgamento, as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes acompanharam o entendimento de Gilmar Mendes. Me parece que a solução dada pelo eminente ministro relator, uma solução extremamente inteligente, extremamente engenhosa, é para estabelecer limites e permitir que esse ato normativo editado se adeque aos limites constitucionais, ou seja, pelo voto do eminente ministro relator, pelo prazo de 60 dias, prazo de 60 dias ainda é constitucional, mas deve se adequar. E mais do que isso, o eminente ministro relator coloca exatamente aqui requisitos para que se compartilhe os dados. Estamos numa seara que a ausência de norma ou a ausência de segurança sobre qual norma prevalecerá pode ser mais perniciosa e, por isso mesmo, é que eu, a despeito de estar, como todos acham, de acordo quanto aos vícios que se contém neste decreto, prefiro que caminhemos no sentido de fazer com que ele seja aproveitado a partir das necessárias mudanças que precisam de ser nele introduzidos. E, neste sentido, eu acho que os filtros que foram postos, filtro para impedir o abuso, o desvio de finalidade, o abuso de poder, a partir do tratamento inadequado de dados ou de sua divulgação, ou mesmo cuidado para a elaboração dos cadastros e depois da utilização,
Tudo isso foi devidamente desenhado e reafirmado pelo ministro Gilmar. O ministro Edson Fachin divergiu em parte do relator para julgar os pedidos procedentes, mas na modulação da decisão concorda com o relator em dar interpretação conforme. A solução que trago apenas diverge pontualmente de Sua Excelência o relator para declarar a inconstitucionalidade in toto na ação direta, o que implica em dar-lhe integral provimento. E também aqui, nada obstante isso, acompanho a modulação dos efeitos da decisão, a fim de que ela tenha eficácia após o decurso de 60 dias contados da data do julgamento da ação direta. Por maioria, o plenário acompanhou o relator pela possibilidade de compartilhamento, desde que observados os parâmetros definidos na decisão.